o verdadeiro conselheiro, né? O que pode trazer a paz que você necessita. É, tem um salmo que diz assim, ó, Salmo 27. Presta atenção nesses versículos assim, ó. Esses versículos, ele vai te edificar de uma maneira grande, sabe? Quando você dá espaço a Deus e deixa a palavra de Deus entrar em seu coração, você vai se conectar com Deus. As suas dúvidas, as suas ansiedades, vai tudo cair por terra, irmãos. Porque Deus é o que preenche esses vazios que existem dentro de cada ser humano. É Ele que preenche e tira todas as suas dúvidas que você tem no teu coração. Mas primeiramente você tem que deixar e crer que Deus possa fazer. Quando você deixar e crer que Deus possa fazer, vai acontecer em sua vida. Diz assim o Salmo 27:1: O Senhor é a luz, é minha luz e a minha salvação. Você crê que Deus é a luz? E às vezes a gente se encontra perdido, né? Quando a gente se encontra perdido, que a gente está no escuro, né? A gente está, espiritualmente falando, a gente está cego, a gente não consegue ver saída. E Deus e Cristo é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, não é? Ele diz, e Ele é. E a gente crê de todo o coração que Deus é realmente essa luz, essa luz que ilumina a gente, irmãos. A gente não é da boca para fora, não, que a gente tem que crer. Mas crer realmente que vai acontecer e já está acontecendo. Né? Porque a fé é assim. A fé muitas vezes vem de ouvir a palavra de Deus. E sabe, quando você encontra uma palavra de Deus, você vai ver o significado daquelas palavras. Às vezes a gente não entende, tem umas palavras que é difícil na Bíblia mesmo. Mas, né? Aí a gente vai e aí se identifica com ela. A gente pesquisa qual que é o significado dela, sabe? Aí sim você vai entender o que é o significado da palavra, né? Luz do mundo. Sabe, Deus, várias vezes quando a gente está em Cristo, Ele disse assim para os discípulos, né, quando aceita Ele, a gente está seguindo a Ele. Vocês são a luz do mundo, né? Vocês são o sal da terra. A luz é aquelas pessoas que foram iluminadas por Cristo, que somos nós. Que um dia nós se encontrávamos em caminhos de trevas e Deus veio. Cristo, nós encontramos Cristo, deixamos Cristo entrar no nosso coração. E de uma maneira extraordinária Ele nos transformou e abriu nossas visões, que era tampado, né? A nossa mente, escravizão. Essa aqui que está escravizando a gente. A mente da gente escraviza, irmão. Se você se pegar naquela, tipo, se pegar na vida só de crítica, tudo é crítica, tudo é errado, você quer só ver o lado ruim da coisa. Mas quando você tem Cristo, sabe, Deus fala com você através da palavra, aquela palavra lá ministrou em seu coração, você vai, pesquisa o que significa aquela palavra, né? O significado lá, vai lá no Aurélio, lá você entende, aí você vai e pesquisa para você ver, sabe? Como era antigamente, o que significa essa palavra? Que Deus falou nessa luz do mundo. A luz é que ilumina todos os dias. Você vê na escuridão, quando é de noite, você liga a luz, ela clareia o ambiente que você se encontra. E é assim para a gente sermos a solução para as pessoas. Onde a gente chegar, onde há problemas, a gente ser solução. Porque sabe os nomes de Cristo, como é que era, irmão? A gente é seguidor de Cristo. Olha aqui, Isaías vai falar bem isso aqui. Ver se eu conseguir marcar aqui, vai conseguir falar. Isaías, olha o que Isaías diz aqui, ó. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus deu o único filho dele, né? Jesus, por amor ao mundo, né? Você vê que o amor que Deus tem por nós é tão grande, Ele podia abandonar nós, né? Porque a gente sempre está se voltando para o lado errado. A gente está sempre abandonando a Deus. Na primeira oportunidade, nas primeiras dificuldades, a gente se afasta de Deus, né? A gente não quer saber mais de Deus e acha que Deus abandonou, porque a gente acha que Deus é obrigado a fazer as nossas vontades, sabe?
Só que a gente não faz o que ele manda, sabe? É uma coisa extraordinária do ser humano. Isso é todo, né? Eu, você, né? Qualquer ser humano é assim. Quando Deus pede para nós fazermos, a gente não faz. A gente queremos que Deus faça algo por nós. Você repara que as pessoas vão na igreja, ouvem a palavra, mas não tem mudança de vida, né? Sabe, aquela palavra entra em seu coração, mas não entra no coração na realidade, entra por aqui e sai por aqui. Aquela palavra vai te agradar, né, no momento, mas se você não trazer para o teu coração e para a tua vida aquilo, você não vai ter mudança. Você vai passar a vida inteira procurando algo, pedindo sempre para Deus, sendo que Deus já vai te capacitar você resolver os seus problemas. Ele vai te capacitar para algo maior do que aquilo que você está pedindo, né? Ele quer mudanças em nós. Os discípulos, por exemplo, ele chamou os brutão lá, né? As pedras brutas lá, para lapidar eles, né? Na realidade. Os pescadores, pessoas humildes, né? Por que não chamou os intelectos lá, os fariseus, os doutores da lei? Não, foi lá e pegou o pessoal mais simples que tinha. Às vezes até meio ignorantão, né? As pessoas de bom coração, sabe? Que foram aprendendo com Cristo. E Cristo ele viu que eles iam ser usados mesmo, iam ser lapidados e iam aprender e ter vontade de falar as coisas de Deus, sabe? Porque quando a gente deixa Deus trabalhar em nossa vida, irmão, porque assim, ó, em 6, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Cristo é maravilhoso. Olha as qualidades de Cristo. É maravilhoso, conselheiro. Você quer um conselho bom, né? Dobre seu joelho, ore para Deus, converse com Deus, sabe? Ele vai te mostrar, irmão. Ele vai mostrar o que é certo para você, querido. Você entendeu? Ele vai dizer com o Senhor: eu preciso de um conselho em tal área da minha vida, está acontecendo isso e isso, sabe? O que eu preciso fazer para poder mudar, Senhor? Pra ter mudança de vida? Ou para conseguir passar por isso, meu Deus, como é que eu faço? Sabe, irmão? Isso a gente adquire quando a gente pega firme em oração com Deus, intimidade mesmo, procurando viver, ó. O que significa a palavra conselheiro? Aí você vai lá e pesquisa, irmão. Vai ver que tem uma tradução muito linda. E é aquilo que Deus é para você. É uma mensagem que Ele vai transmitir para você, irmão. Aquilo que você tanto necessita. Nesse momento Ele sabe, né? Ele sabe que é isso que você está passando. Ele está com você. Ele só quer que você busque Ele. Você esteja com Ele, sabe? Aí sim, as coisas vão começar a andar. Conselheiro, Deus forte. Cristo, a gente acredita nele, não? Ele é o Filho de Deus. Ele tem o mesmo poder que Deus, né? Tanto é que ele fez tantos milagres. É bonito de ver que os milagres que foram escritos. Tem uma passagem da Bíblia que fala que ele fez muito mais aquilo e não coube na Bíblia. Por isso que eles não escreveram todos, porque senão não caberia. Precisava vários livros, né? Ou milhares de livros para poder escrever tantas maravilhas que Cristo fez. Acho que está em João, se não me engano. Você vê tantas maravilhas. E ele fala que se a gente tiver fé e crer nele e andar nos seus caminhos, a gente vai fazer o que ele fez e muito mais, irmãos. Com a fé. E Paulo e Pedro, né? Pedro começou a fazer milagres também, né? Mas foi, não sei se me engano, foi Pedro, não tô lembrado direito. Mas depois vocês pesquisam aí também, né? A gente tá aqui para aprender junto, tem que pesquisar também, né, irmãos? Que os mendigos estavam lá na porta da igreja, lá no templo, lá, né? Ele pediu, falou: não tem dinheiro nem prata, mas o que eu te dou, que eu tenho, eu te dou. Levante-se, né? E foi curado o homem lá, né? Você vê, isso começou a fazer milagre, irmãos. Imagina. E Deus fala para nós, e hoje também tem, né, irmãos? É que a gente não consegue enxergar mais os milagres, porque nossas dúvidas, as nossas descrenças são tantas, né? Que a gente vê milagre de Deus todos os dias da nossa vida, só que a gente não é grato, irmão. A gente só vê pessoas se atacando um ao outro, pregações que
elas incitam ao ódio, irmãos. Às vezes quando a gente vê essas pregações, que as pessoas, você vê que as pessoas exalam ódio em seus corações, porque Cristo fala que o coração está cheio, a boca fala, né? E quando você tem Cristo no coração, porque Ele é tudo isso aqui, ó. Se Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, quando você está com Cristo, você tem isso no seu coração, irmão. Quando você não tem isso, que alguma coisa de errado está com você. Porque Deus ele veio para corrigir os doentes. E quem quer são não precisa de médico, mas sim os doentes. E a gente, como é pecador desde a nascença, a gente são dependentes de Cristo. Porque se a gente não se arrepender todos os dias, a gente peca, irmão. Até não falar da gente, a gente peca, sabe? Porque o ser humano costuma só colocar defeitos nos outros. Né? Principalmente quem prega a palavra de Deus ainda. Se a pessoa levantar para falar de Deus, é um herege. É só herege, é anticristo. Não é verdade mesmo? Você não pode falar de Deus mais. Tem que tal pessoa ali falar e se abaixa a bola. Porque senão você é herege, você vai falar alguma coisa que não está conformidade ao que a pessoa acredita, né? E Deus, ele veio para todos, né? Não foi para um ou dois ou certa denominação que tem uma visão diferente da minha ou da sua. Às vezes a gente não concorda com muita coisa, mas aquilo que Deus falou, se for bom você se alimenta, aquilo que não for, se descarta. Por quê, irmãos? Porque se você começar a se alimentar só de coisa ruim e se achar que só você é o certo, só a minha religião que é a certa, você vai pagar um preço grande, irmãos. Porque quantas almas estão precisando de uma salvação? De repente não é por intermédio de você, através do intermédio de mim ou de outras pessoas. Que Deus quer alcançar aquelas pessoas. Não esqueça, Cristo chamou 12 pessoas para pregar a palavra dele no começo, né? E desses 12 foram se expandindo para até os dias de hoje. O evangelho está para todo mundo aqui, porque Cristo veio para todos, irmão. E ele foi para o céu, não foi para uma ou duas ou certa denominação, não, foi para todos. A todos que crê nele e deixar ele e crer realmente que ele é o Senhor e Salvador da sua vida, terá, né, participação no céu. Não é pensar que é só porque a gente está ali, né, na igreja ali fazendo, acontecendo, não. E tem um coração ruim, não vamos para o céu. Nós estamos se enganando a nós mesmos. Se a gente não tiver mudança de vida, deixar o velho homem mesmo, que a gente às vezes não vai para Deus, a gente é de um estilo de vida, né? Se acha arrogante, né? Pavio curto, bocudo, né? Fofoqueiro, né? Tem de tudo defeito. Aí Deus começa a corrigir a gente, irmão. A gente perde alguns defeitinhos nossos, mas alguns ficam ali impregnados, né? É isso aí que atrapalha a gente, irmão. Às vezes a gente só costuma julgar as pessoas. E a gente não vê o trabalho de Deus. A gente vê só o lado humano, mas o lado espiritual, Deus está trabalhando há muito tempo ali. E às vezes Deus está mais no coração daquela pessoa que ele está trabalhando, que ele é mais temor do que nós, que a gente se achar que é os bambambam. E não somos. Cristo veio para todos. Ele falou, eu vim para os doentes. Vocês que são necessitam de médico. Né? E é assim que Cristo trabalha, irmãos. De repente você passa a vida inteira aí, né, pensando que está fazendo coisa boa. Por isso que a religiosidade às vezes atrapalha a gente. Às vezes ajuda e às vezes atrapalha, irmão. Porque quando a gente pega temor de Deus, irmão. Se a gente tivesse temor de Deus como tem do inimigo, nossa, o mundo seria melhor, né? Porque a gente, para Deus, a gente não tem temor. Mas para as coisas do mundo lá, o inimigo, nossa, nós, né? A gente tem que mudar, irmãos. A gente tem que ser semelhança de Cristo, seguidores de Cristo. Porque nós levamos o nome de cristão. E Deus falou, Cristo falou que nós era para ser a luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sabe? E esses exemplos são bons, irmãos, para a gente poder seguir, sabe? Porque quando a gente tem essas qualidades que Cristo falou aqui, né? Príncipe da paz, a gente tem que andar com ele, irmãos. Tem umas passagens também que dizem assim, ó, quer ver? Essa aqui também é muito bonita, entendeu?
Passagem de Cristo para nós hoje, para mim e para você. Jesus, vamos ver aqui. É só chamar por Ele. Aqui, ó, Jesus anda sobre as águas, irmãos. Amém? Vamos compartilhando aí, irmãos. Compartilhe aí que Deus vai abençoar a vida de vocês, amém? Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali nós estaremos, né? Deus está conosco, né? Onde tiver 2 reunidos, ali eu estarei, né? E Deus está, faz presente. Desde o momento que você começa a se conectar com Deus, você começa a pensar, nossa, Deus não está me ouvindo, não está vendo, está, irmãos. Porque Ele fala, não, onde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei. Né? Meio de multidões, onde você se conecta com Ele, Ele está aí te vendo. Ó, Jesus anda sobre as águas, os milagres de Cristo. E quando veio a tarde, esse aqui está em João, capítulo 6, no versículo 16 em diante. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. Não tinha chegado ao pé deles. Então eles estavam atravessando o mar, pegaram o seu barquinho, né? Jesus com certeza ficou lá pregando para o povo, depois de se encontrar com eles, né? Aí eles foram, obedeceram. Primeiramente, Cristo fala com eles, obedece. A gente não obedece primeiramente, depois a gente crê. Quando a gente crê numa coisa, a gente obedece. Né? A gente sabe que vai acontecer. E é isso que tem que... A gente crê em Deus, não. É isso que é confiar em Deus. É crer que Cristo vai fazer. É seguir. Fala, se Cristo vai, faça. Ou vá indo que eu vou depois. E aí, você está preparado para o vídeo de Deus? Fala, vai, faça isso. Sabe? E eles foram. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. É assim na vida da gente, irmãos. De repente você está bem, daqui a pouco vem aquela tempestade, o mar começa a se fechar, as coisas começam a... As circunstâncias da vida, os problemas da vida começam a se levantar, aquelas muralhas, aquele gigantão, né? Aqueles gigantes se levantam e a gente fica perdido, começa a ficar aflito, sabe? Ainda mais quando você está fazendo as coisas de Deus, vem os levantes, como se diz, né? Vem os levantes, só que a gente tem que botar na cabeça, quem nos mandou ir foi Cristo, foi Deus. Quando Deus mandava os profetas irem avisar, ele avisava. Quantas vezes Deus não mandou na Bíblia os exemplos bons para nós? Abraão, Moisés, Josué, Gideão. Pessoas que obedeceram a Deus. Tiveram suas dúvidas, com certeza, mas obedeceram. E cada vez que a gente obedece a Deus, segue o que Ele manda, nós somos uns filhos rebeldes também. Quando a gente se rebela, aí a gente só se atrapalha na vida. Isso é verdade. Que a gente se acha muito do poder, né? Cheio da sabedoria, né? Humana. Aí faz o que não é para ser feito e quebra a cara. E Deus deixa. Ele fala, meu filho, não avisando, não falei nada para você fazer isso, por que você está fazendo? Porque quando a gente está na desobediência e está no cheio do meu, a gente não ouve Deus. Né? A gente não procura nem se aconselhar com quem Ele manda, né? E Ele avisa para nós, só que nós ficamos com a visão tipo tampada, mas Ele não consegue enxergar ou ouvir a palavra dele, sabe? E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximou-se do barco. E temeram, porém ele lhe disse, sou eu, não temais. Então ele de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo
que não havia ali mais que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Ó, pra você ver, a fé também dessa multidão também, por isso que Cristo se comovendo, né? Quando a pessoa está sedenta de Deus, mano, não há obstáculos que impeçam ela de chegar até aquela pessoa lá, ou aquele lugar que eles sabem que vai suprir as suas necessidades daquele momento.